Canal História Oculta apresenta as verdadeiras origens do Antigo Egito. As origens das civilizações são sempre intrigantes. Além dos mitos fundadores que cada cultura tem sobre suas próprias origens, os casos em que se obtém provas sólidas que demonstram irrefutavelmente o período exato em que as culturas nascem são raros. No entanto, os egípcios são um dos povos das culturas africanas que possuem evidências materiais e escritas sobre suas origens e de seus primeiros faraós. Junte-se a nós para descobrir a história desconhecida dos primórdios do Antigo Egito. Mas antes de vermos isso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas atualizações. Cultura Nabda Playa, os primeiros astrônomos. Muito antes de o Egito se estabelecer como um dos maiores impérios da antiguidade, era formado por uma série de pequenos povos que viviam perto da bacia do Nilo, cerca de 10 milênios antes de Cristo. Uma das primeiras culturas desse período foi a cultura Nabda Playa, localizada no deserto da Núbia, cerca de 800 quilômetros ao sul de Cairo. Essa cultura remonta de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo e é considerada pioneira no desenvolvimento da primeira civilização da região, cuja antiguidade foi estimada entre 6.100 e 5.800 a.C., ou seja, 1000 anos mais velha que o Stonehenge britânico. Segundo o astrofísico Tom Bropp, o megalítico pode ter servido como observatório astronômico, já que a distribuição das pedras coincide com a rotação das estrelas no cinturão de Órion, cujo ciclo se repete aproximadamente a cada 25.000 anos, sendo precedido pelos equinócios. Restos de sacrifícios de gado também foram encontrados em câmaras de pedra com telhados de barro, que podem ser os primeiros indícios da origem do culto à deusa Hathor, representada por uma vaca durante o período dinástico. As culturas de Fayum e de Merinde, os primeiros agricultores. A cultura de Nabda Playa foi seguida pela cultura de Fayum, que habitava o oásis de mesmo nome, localizado a cerca de 80 quilômetros a sudeste do Cairo. Estima-se que tenham vivido entre os anos 5.200 e 4.000 a.C. Dessa cultura foram encontrados restos de espigueiros contendo trigo e cevada, restos de chaminés e habitações feitas de juncos com telhados de palha. Entre suas principais ferramentas estão machados e facas de pedra, e pontas de flechas indicando a prática de caça. Mais tarde, por volta do ano 4.000 a.C., surgiu a cultura Merinde, intenso no Baixo Egito. Essa cultura foi dedicada à agricultura. Viveu em cabanas e fez figuras de terracota que representavam o gado. Eles também praticavam a criação de carneiros, ovelhas, bois, vacas, cabras e porcos, e domaram cães. Em relação aos seus rituais funerários, eles costumavam enterrar seus mortos em posição fetal, cobertos com esteiras ou peles de animais em covas rasas e ovais, perto de suas casas. A cultura Madad-Buto, os primeiros mineiros. Paralelamente à cultura ameríndia, que emergiu a cultura de leste entre 4.400 e 3.800 a.C., como seus antecessores, eles eram agricultores e pecuaristas. Não diferente, eles foram os primeiros criadores de necrópolis no Antigo Egito, sendo um dos mais importantes a necrópole de El Barbari, localizado nas proximidades de Ascote, na margem direita do rio Nilo. Esses túmulos continham bens funerários, ricos em joias, colares, amuletos de cerâmica, vasos, cerâmica e colheres de marfim ou pedra. De acordo com o egiptólogo alemão Elie Jenny Valcarcel, por volta do ano 4.000 a.C., a cultura dessa região dividia-se em duas: cultura Madbuto, localizada no Baixo Egito, e a cultura Naquada, localizada no Alto Egito. A cultura Madbuto, localizada nas proximidades do delta do Nilo, foi a que introduziu a mineração de cobre na região. Segundo o egiptólogo Michael Hoffman, foi também a cultura responsável pela domesticação dos primeiros burros para transportar navios com óleo ou gordura, do sul de Canaã ao Egito pré-histórico. No que se refere à arquitetura, essa cultura desenvolveu cabanas feitas de barro com lareiras e chaminés, algumas delas sendo subterrâneas. Eles também tinham celeiros, onde foram encontrados restos de trigo, cevada, lentilhas e ervilhas, e eram dedicados à pesca. Cultura Nakada, os primeiros conquistadores. Segundo o egiptólogo alemão Werner Kaiser, a cultura Nakada passou por 3 etapas. Em uma primeira etapa, datada no ano 4.000 e 3.500 a.C., aprimoramentos surgiram no artesanato feito em cerâmica, ossos e marfim.
houve uma expansão das populações em direção ao sul, e assim começou a haver trocas comerciais de matérias-primas como lápis lazuli. Provenientes de populações localizadas no que hoje é o Afeganistão, no que se refere às práticas funerárias, começaram a existir túmulos maiores para os líderes que convivem com outros pequenos e simples túmulos dedicados aos plebeus, no qual se encontram não só pessoas, mas também restos de animais e até chifres. É nessa fase que surge a primeira grande cidade conhecida como Núbite, que exerceu grande influência da região por 5 séculos. Posteriormente, com a chegada da segunda etapa, Núbite perde força e a influência é deslocada para a cidade-estado de Hieracómpolis, que inicia a centralização da região, subjugando populações menores, expandindo ao Sinai e ao sul do que é hoje a Palestina. Por volta do ano 3200 a.C., a cidade de Hieracómpolis foi especialmente importante dentro da cultura egípcia, pois foi lá que foram criados os primeiros signos que precederam os egípcios hieróglifos e o primeiro templo egípcio da história. Em nível religioso, eles também foram responsáveis pelos mais antigos mitos egípcios. Finalmente, por volta do ano 3000 a.C., surgem as cidades dos Cabotinos, atualmente Ábidos, sendo esta a segunda cidade que assumiria o controle da cidade de Núbite, Edomadi, e se expandiria para Núbia. Na cidade de Tini foram desenvolvidos os primeiros hieróglifos propriamente ditos, a navegação à vela, as primeiras litografias, os selos distintivos de cada soberano, os primeiros cemitérios reais e as primeiras obras de irrigação. Também foi o local onde a primeira dinastia egípcia começaria. Narmer, o primeiro faraó. De acordo com Manton, o sacerdote e historiador egípcio do século III, antes do surgimento dos primeiros faraós, cada cidade-estado tinha seus próprios reis. Horus, sendo também chamado de Horus Scorpion II, foi um dos poucos reis do período pré-dinástico que é registrado. Após a morte de Horus, o controle de Hieracómpolis e as outras cidades passou para as mãos de seu filho Narmer, o primeiro faraó propriamente dito, que governou por um período de 60 anos e unificou os territórios do Alto e Baixo Egito durante seu mandato. Por volta do ano de 3100 a.C., embora a princípio se pensasse que o número descrito pelo gravador era um rei mítico e não real, houve uma série de descobertas arqueológicas que provaram sua existência. A primeira delas foi uma série de pinturas murais representando Carmen, a cidade de Hieracómpolis, descoberta pelo arqueólogo James Revel em 1898. Mais tarde, em 1993, o arqueólogo Gunther Dreschler descobriu uma inscrição em Tamis, descrevendo o mesmo evento nos murais de Hammer. Finalmente, no século XXI, seu nome foi encontrado na lista dos antigos faraós nos túmulos também localizados na cidade de Tunés. Não se sabe muito sobre seu governo, mas acredita-se que ele pode ter sido o criador, ou pelo menos o projetista da cidade de Nempes, junto com seu filho Ahab. Também se pensa que possivelmente era casado com a rainha Neite. Ahá, o faraó médico. Após a morte de Narmer, seu filho, também foi chamado de Tote, ascendeu ao trono do Egito e se casou com a princesa Benedicte, do Baixo Egito. Segundo o cronista Júlio Africano, Ahá não teve filhos com sua esposa, mas teve com uma de suas concubinas, sendo Dir o único conhecido até hoje. De acordo com estudos, sabe-se que ele formou-se faraó aos 30 anos e governou até os 70 anos de idade. Entre suas principais obras estão a construção de um palácio em Nempes e a criação de uma fortaleza na necrópole de Saqqara, em um templo dedicado a Neite, a deusa da guerra, e fica localizado na cidade de Suez, no Baixo Egito. Ele também foi o primeiro faraó responsável pelos primeiros estudos anatômicos no Egito, bem como as primeiras autópsias registradas. Na Pedra de Palermo, é indicada que ele fez acordos comerciais com Canaã e estava em guerra com os reinos da Núbia e da Líbia. Seu nome aparece em vários objetos descobertos na Tunísia e em alguns tabletes de marfim, e observa-se suas participações na celebração de festas possíveis comemorativas da unificação do reino. Uma das placas mostra-o matando um homem em um sacrifício ritual. Merneite, a primeira faraó. Após a morte de Ahá, seu filho casou-se com a rainha Merneite, amada por ninguém, com quem teve 2 filhos, Biuat e Den. Não se sabe grande coisa do mandato dele, exceto que ele foi responsável pela construção de um túmulo real em Tanis e na necrópole, onde se pensa que pode ter sido enterrado. Esse túmulo tornou-se um centro de culto para peregrinações, vários séculos após a sua morte,
Estima-se que ele governou entre 57 e 39 anos. Assumiu o título de faraó por volta do ano 1927 a.C., já que seus filhos eram muito jovens para assumir o comando. Por muitos anos, pensavam que Mernate, até que ela foi encontrada ligada de acordo com a sua descendência, em um grande painel localizado na necrópole de Saqqara. Pouco se sabe sobre o seu governo, exceto que, como seu filho Djets, ela continuou a construção de monumentos funerários na cidade de Tenis, e que ela pode ter sido responsável por organizar o casamento de seu filho com a rainha Garnet. A rainha sobreviveu a seu filho Dev, e de acordo com Manton, ele governou o Egito por 23 anos e morreu sem deixar descendentes ou fazer grandes inovações, exceto pela introdução do cobre na elaboração de ferramentas e objetos decorativos, algo que em séculos anteriores era típico na cultura Madbuto. Den, o faraó conquistador. Embora o processo de unificação do Alto e Baixo Egito tenha começado durante o governo de Narmer, nenhum faraó detinha oficialmente o título de governante do Alto e do Baixo Egito. Esta mudança, com a ascensão do faraó, estabeleceu ritos religiosos destinados a comemorar isso, ou seja, a coroação como forma de renovar o poder real. De acordo com as inscrições na Pedra de Palermo, o governo do faraó Den foi caracterizado por um grande número de cerimônias religiosas e por sua guerra contra as tribos nômades do Sinai, cujos territórios ele queria para si. Entre as suas principais obras está a construção do túmulo de sua mãe, Marinette, a necrópole de Shankara, que morreu durante o seu reinado, bem como a construção de sua própria tumba na necrópole de El-Kab, para a qual usou granito vermelho, um material que nunca havia sido usado na pavimentação dos túmulos. Adib e Sermeged, os faraós amaldiçoados. Após vários anos de prosperidade, a primeira dinastia enfrentou duas grandes crises em um período de 19 anos. A primeira delas veio durante esse governo. Segundo o pesquisador Toby Winkson, durou uma década. Segundo inscrições na Pedra de Palermo, presume-se que Adib veio do Alto Egito, especificamente da cidade de Tenis, onde se chamava Marbella. Seu governo enfrentou várias revoltas no Baixo Egito e a perda de seu primogênito, o príncipe Savo, que morreu em circunstâncias suspeitas, possivelmente devido a um complô. Seu lugar de descanso foi a necrópole Merkaba, de Abidos, em um túmulo relativamente pequeno e simples, com a câmara funerária construída inteiramente em madeira. Porém, algo aconteceu e seu corpo foi enterrado em outro lugar, até então desconhecido. Depois que a sua morte surgiu, o filho de Adib assumiu o trono e teve que enfrentar uma praga em seu primeiro ano de governo, o que levou a caça sacerdotal a declará-lo usurpador, por não ter sido oficialmente nomeado por seu pai como sucessor antes de morrer, o que foi considerado um mau presságio dentro das crenças egípcias. Não se sabe se Sermeged foi responsável pela morte de seu pai ou irmão mais velho. No entanto, o fato dele ter tentado tirar o nome de seu pai de todos os monumentos pela primeira vez na história do Egito, algo que ele não conseguiu, pois alguns testemunhos sobreviveram. Isso indica que ele o odiava mesmo depois que ele morreu. Qua, o último faraó da primeira dinastia. A transgressão desse faraó para apagar a história de seu antecessor foi o início de uma prática que se repetiria várias vezes ao longo da história do Egito. A segunda vez em que essa medida foi aplicada foi feita por seu próprio filho, que apagou a maior parte de seus monumentos que honrou em memória de seu pai, e que tentou restaurar a memória de seu avô. De acordo com Manton, o último faraó da primeira dinastia reinou por 26 anos entre 2853 e 2828 a.C. Sua maior conquista foi a criação do primeiro templo funerário de Saqqara, que se tornou local de peregrinação dos faraós mais tarde. A importância desse templo reside no fato de que foi o primeiro na história egípcia a ser construído para homenagear um faraó, e não a um deus místico, como era o caso dos templos anteriores. Após sua morte, o Egito caiu em uma guerra civil, que deu origem à ascensão da segunda dinastia. A história do Egito sempre foi e sempre será fascinante. Foi uma das primeiras sociedades a realizarem estudos astronômicos. Eles criaram a escrita hieróglifa, obras de arte grandes e variadas. Mais de 10 mil anos antes de Cristo, elaboraram os primeiros grandes monumentos funerários, realizaram os primeiros estudos de anatomia em medicina, estabeleceram relações comerciais com reinos distantes da Núbia, Síria e Mesopotâmia, entre muitos outros, e ainda
muitas coisas sobre eles ainda precisam ser descobertas. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Curta esse vídeo e mande o link para sua família e melhores amigos, para que eles também saibam mais sobre as origens do Antigo Egito. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E lembre-se, uma sociedade que não sabe sua história está fadada a repeti-la.